Olá, boa noite. Boa noite. Sejam muito bem-vindos, pessoal, à nossa live de hoje. Alexandre, boa noite. Professor Vitor, estava na sua live hoje às 12h30. Foi maravilhosa. Preciso comentar isso aqui também. Foi muito boa. Jerusa, Alex, boa noite, pessoal. Um abraço, Vitor. Olá, vamos só esperar um pouquinho o professor Horácio aparecer aí pra gente. Você estava super inspirado, Vitor, hoje às 12h30. Pessoal, para quem não sabe, o professor Vitor Salles Pinheiro agora tá com lives diárias às 12h30 da manhã, né? Da tarde. 12h30 já é tarde, né? Já é período da tarde, às 12h30. E hoje foi uma live muito alegre. O pessoal tava super animado, né, Vitor? Pode deixar que eu mando. Inclusive, eu vou comentar sobre o livro de vocês. Eu estava estudando esse capítulo sobre a metodologia em Finis e a teoria do direito hoje, inclusive para comentar alguns aspectos da nossa live de hoje. Espero ser convidada. Vamos lá, pessoal. Daqui a pouco o professor Horácio entra. Vamos lá, o tema da live será do working e a decisão judicial, ou seja, nós vamos conversar um pouquinho a respeito do pensamento do Ronald Dworkin sobre decisão judicial. Inclusive, eu não sei como é que faz para fixar, pessoal, comentário. Fixar o comentário com o tema. Não sei ainda fazer isso. Mas falaremos sobre a decisão judicial em Dworkin. Deixa eu ver aqui se eu já consigo convidar o professor Horácio aqui. Professor Pedro Adame, seja bem-vindo. Que bom vê-lo aqui. Escreve e pressiona no texto, tá bom? Eu vou tentar fixar aqui. Mas, enfim, comentando aí fincar o texto, né? Vou ver como é que faz. Convidei aqui o professor Horácio. Acho que daqui a pouco ele entra. E, pessoal, por que a gente resolveu fazer uma live a respeito do working, né? Que bom, Pedro. Tenho certeza que você também enriqueceria muito esse debate aqui, né? Como foi a live da última semana, que foi excelente, sobre liberdade de expressão. Então, pessoal, por que a gente resolveu fazer uma live a respeito do Dworkin, né? O Dworkin é um autor que ele é extremamente comentado, né? Muito criticado e elogiado. E a gente achou que seria necessário uma live para esclarecer alguns pontos da teoria dele, né? Então, a gente acha que é um autor que merece um olhar cuidadoso, principalmente porque é um autor quase onipresente nas nossas discussões, nos nossos debates contemporâneos em teoria do direito. Então, convidei o professor Horácio, que como o professor Vitor falou aí, é um craque, né? E ele já entra aí para conversar com a gente a respeito da teoria do Ronald Dworkin sobre decisão judicial. Vamos ver aí. O Horácio está se conectando. Vamos lá. E aí nós vamos falar, né, a respeito um pouco do que o Dworkin pensa a respeito de decisão judicial. Deixa eu ver aqui. Não tá aparecendo sua solicitação para mim, Horácio. Eu tô fazendo para você. Vamos ver se eu consigo. Agora eu tava batalhando aqui com esse negócio aqui, mas deu certo. Que bom!
Horácio, seja muito bem-vindo. Pessoal, para quem não conhece o professor Horácio Neiva, né? Vou apresentá-lo aqui. Primeiro que o professor Horácio é meu colega de doutorado na USP, né? Largo de São Francisco. A gente, inclusive, divide o mesmo orientador. Né, Horácio? Ambos somos orientandos do professor Ronaldo Porto Macedo Júnior. Olha aí, o Vitor Salles está aí. E eu vinha comentando que é muito importante a gente falar um pouco sobre o Dworkin, porque ele é um autor muito comentado, né? Mas às vezes muito mal compreendido. E seja por parte daqueles que o elogiam, né? Que são do time do Dworkin, seja por parte dos críticos do Dworkin. A gente percebe alguns exageros em relação às leituras que são feitas a respeito dele, né? Então, por isso eu resolvi convidá-lo, porque eu sei, como o professor Vitor falou aí, que você é um craque da teoria do direito, né? É porque o Vitor fala isso por causa da amizade, né? Mas... Não, mas é verdade. O Horácio, primeiro que o Horácio tem uma didática espetacular, né? É muito claro. Eu estava até comentando com o Vitor que eu estava lendo estava relendo alguns textos antes da nossa live de hoje, e estava lendo os primeiros capítulos deste livro aqui, né, A Filosofia do Direito Natural de John Finnis, que é um livro organizado pelo professor Vitor, que o Horácio contribuiu com, salvo engano, né, os dois capítulos já iniciais. Então, que são artigos, né, são, na verdade, capítulos maravilhosos de explicação da teoria do direito de John Finnis. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, né, porque até de juiz naturalista, o Dworkin também foi chamado. Foi. E na época ele teve que se explicar, né? Porque estava assim tão em voga que era quase um xingamento, né? Então deixa eu me explicar. Exatamente. Não era bom como é aqui no Instagram, né? Ser chamado de naturalista aqui no nosso ambiente é até bom, mas naquela época não era bom, não. Verdade. Mas, olha, se for assim, eu até aceito ser chamado de naturalista, né? Mas bem, e aí, Horácio, eu queria, na verdade, começar situando um pouco quem está nos assistindo aqui sobre quem é o Dworkin no debate contemporâneo em filosofia do direito, em teoria do direito, e contra quem ele está falando, né? A gente sabe que o professor Ronaldo, ele nos ensina muito a visualizar a teoria do direito em termos de um debate, né? Em termos de contraposições teóricas. Então, a gente sabe que cada teórico, quando elabora a sua teoria, na verdade, ele está reagindo a um modelo anterior. Então, eu estou aqui muito mais para aprender com você, e por isso que eu gostaria de ouvir você falar a esse respeito, né? O que enfim, quem é o Dworkin, quem é ele nesse debate, contra quem ele fala... Ana, assim, primeiro, muito obrigado pelo convite. Eu e a Ana, acho que a gente não só está compartilhando, mas a gente entrou também no mesmo ano, né? Acredito que ainda teve essa coincidência, ainda tem a coincidência de nós sermos nordestinos no Largo de São Francisco, que também... É verdade, o Horácio, além de teórico do direito, né? Além de um estudioso da filosofia e teoria do direito, também é advogado, né? E é advogado em Teresina, no Piauí. E aí, engraçado, que assim, que também, com o Ronaldo não, né? Mas para alguns professores lá, esse fato de ser nordestino seria excepcional, realmente, né? Mas enfim, Ana, eu gosto muito assim, de falar sobre o Dworkin por vários motivos. Principalmente porque, assim, eu tenho a minha própria leitura do Dworkin, e vou tentar, inclusive, expor aqui, que é uma leitura muito mais... Não é formalista, né? Mas que não encontra no Dworkin certos exageros que são comuns. Eu acho que você expressou muito bem que o Dworkin é engraçado, que as pessoas parecem que o elogiam pelos motivos errados e também o criticam pelos motivos errados. Então, ele é um sujeito que grande parte dos críticos, obviamente não todos, há excelentes críticos do Dworkin, mas grande parte deles tem uma leitura um pouco apressada da obra do Dworkin, mas eu acho que só não é tão apressada quanto parte das pessoas que o elogiam, principalmente aqui no Brasil, pegaram
os defensores do Dworkin, obviamente não estou falando do professor Ronaldo, que tem um esforço interpretativo muito grande, justamente para mostrar a dimensão filosófica do trabalho do Dworkin, mas o Dworkin acabou se tornando um sujeito muito mal lido no Brasil. E é engraçado que a gente aqui é marcado muito por isso também, né? Os autores que fazem muito sucesso não são os autores que são muito estudados, né? São os autores que são mal estudados aqui no Brasil. Parece que um requisito para você fazer sucesso aqui é o pessoal não entender direito a sua obra. Então, assim, eu espero que no futuro as pessoas também leiam meus textos tudo errado, que pode ser um sinal de muito sucesso. Mas o Dworkin, ele é um sujeito interessante porque, a partir dessa abordagem de entender com quem que você está debatendo, você percebe a dimensão da obra dele e, principalmente, você percebe que ele foi, assim, ele é o típico filósofo normativo de língua inglesa da segunda parte do século XX, porque ele se envolveu em grande parte dos grandes debates normativos. A gente acaba tendo um foco muito maior no debate de teoria do direito, que eu vou falar um pouco, mas o Dworkin também se envolveu em outras discussões teóricas e filosóficas que foram discussões relevantes. Ele foi um grande debatedor e comentador do John Rawls, do Nozick. Ele tem um debate muito importante sobre metaética, sobre filosofia moral, em que ele debateu com muitos autores. Ele tem um debate propriamente jurídico, que é muito importante no contexto americano, com o pessoal dos estudos jurídicos críticos, né? Isso. Mas, na teoria do direito especificamente, o grande debate, o debate que tornou o Dworkin relativamente famoso, aqui principalmente no Brasil, é o debate do Dworkin com os positivistas, né? O Dworkin tem uma história que é muito curiosa, isso está inclusive na biografia do Hart, que o Hart ele assumiu a cadeira de teoria do direito em Oxford e saiu para ocupar um outro cargo administrativo na universidade. E havia uma disputa e o Hart meio que bancou a indicação do Dworkin, que era um sujeito que era, assim, as pessoas reconheciam já a genialidade dele, né? Ele foi ocupar o cargo, assim, as notas do Dworkin da escola, durante a faculdade, tudo, ele tirou A em tudo. Tem um comentário no livro recente que publicaram sobre ele já depois da morte do Dworkin, dizendo que o Hart, quando leu os ensaios que ele escreveu para Oxford, ele ficou assim, totalmente deslumbrado, né? E tem, inclusive, na internet um áudio de uma grande entrevista que o Hart deu ainda quando ele era vivo, é só o áudio, não tem o vídeo, e que quando menciona o Dworkin, que era um ponto importante na carreira do Hart, a primeira menção que ele faz ao Dworkin é sobre o extenso conhecimento filosófico que o Dworkin tinha, que, vindo do Hart, que era alguém que conhecia muito a cultura filosófica na Inglaterra, era um baita de um elogio, né? Apesar de não parecer, às vezes, quando a gente lê que o Dworkin tem toda essa bagagem. Mas isso é uma coisa que mais me chamou. Eu lembro que eu até, quando encontrei essa entrevista, mandei para o Sr. Ronaldo e disse para ele, mas olha que coisa curiosa, o primeiro elogio que o Hart fez ao Dworkin não foi que o Dworkin escreve bem, que ele é um excelente debatedor, foi que ele tinha um grande conhecimento filosófico. E isso é uma coisa que os críticos até batem no Dworkin, né? Uhum. Você diz, olha, é incrível, porque você pega esses livros do Dworkin, ele mal tem notas de rodapé, né? Poucas referências. Uhum. E as pessoas dizem, olha, parece até que o Dworkin está querendo inventar a roda, né? Mas, na verdade, ele está amparado em uma cultura filosófica e jurídica muito grande. Inclusive, como leitor de um filósofo que a gente tem estudado, né? A gente dividiu uma disciplina do Wittgenstein. Então, a gente também consegue perceber muito essa preocupação muito, muito vinda da filosofia da linguagem, né? Na obra do Dworkin, mesmo que ele não faça menções expressas a autores. E o Dworkin é engraçado que tem um texto de um autor canadense chamado Dan Priel, em que ele diz assim, que para ele o Dworkin sempre foi o modelo do que não fazer em filosofia acadêmica, porque ele diz que são resumos muito apressados, ele pega a obra do Hart e resume em 1,5 páginas, e não cita as fontes e tal, então ele não é um grande modelo de um acadêmico mesmo, né? Ele nunca foi um exemplar disso, né?
Mas eu acho que Talvez o até por isso seja que ele faça tanto sucesso. Exatamente. Né, eu acho que parte do sucesso e também das críticas se devem a isso. Mas o Dworkin, quando ele quer fazer o dever de casa, ele faz. O Justiça para Ouriços é um livro com extensas notas de rodapé. Ele tem um texto muito famoso sobre objetividade na moral, que assim, é um debate realmente com toda a literatura, pelo menos de língua inglesa, que havia de relevante, ele discute. Ele não tem o costume de fazer isso, mas nos meios em que o Dworkin frequentava, isso também, de fato, não era tão estranho, né? Você pega um livro, um artigo do Ras, por exemplo, um outro filósofo de Oxford, ele também, em geral, ele não está preocupado em fazer a exposição, né, das outras teses, etc. O Hart, igualmente, embora o Hart fosse um pouco mais cuidadoso nas notas de fim de livro dele. Então, o que eu acredito é que assim, isso a gente, como leitores, né, eu acho que a gente sempre vai ser leitor desses autores, mesmo para criticar ou não. Eu acho que mostra muito assim também são autores que chegaram nesse patamar de reconhecimento. Eu acho que a gente tem que lê-los com uma certa boa vontade. Não vamos achar também que são pessoas que andavam por esses círculos e elas não fizeram o dever de casa, né? Não vamos achar que a gente estudou alguém, algum pequeno filósofo, etc. Olha, mas o fulano está ignorando. Às vezes, obviamente, esses autores erram também, né? Mas são pessoas que realmente estavam engajadas na construção de uma filosofia. Às vezes isso também não acaba indo contra esse esforço mais acadêmico, né? Que a gente tende, às vezes, ter essa preocupação mais técnica, né? Do que eles tinham. Horácio, e você estava comentando aí, né, do curioso é que o Dworkin, ele ocupou a cadeira do Hart em Oxford, né? E eu acho que talvez uma coisa que a gente precise levantar aqui o primeiro grande livro do Dworkin, né, o Levando Direitos a Sério, na verdade é todo um manifesto aí contra a própria obra e grande parte do pensamento do próprio Hart. E me parece que esse é um ponto fundamental na nossa discussão em torno da decisão judicial, né, que é o nosso tema central aqui. Então, e por que isso? Porque às vezes a gente tem primeiro situando, né? Quem é o Hart? E eu gosto de começar com isso, porque durante a faculdade eu não ouvi falar do Hart. Acredito, eu só ouvi falar do Hart Mas seus alunos agora ouvem, né? Meus alunos agora ouvem. Mas eu só ouvi falar do Hart na minha na verdade, quando eu estava estudando para o mestrado da USP. Aí eu tive que ler o Conceito de Direito, aí fui ler todas as obras lá, enfim, que eu não tinha tido acesso. Mas o Hart é o grande nome do positivismo jurídico anglo-saxão, né? Seria o equivalente, pessoal, àquilo que a gente diria que é o papel exercido pelo Hans Kelsen em alguma medida, né? Embora eles sejam positivistas muito diferentes, e eu diria com toda certeza, o Hart é muito mais sofisticado, ele está já em um patamar de discussão, de complexidade do positivismo muito maior. Mas, enfim, que reações são essas do Dworkin à concepção de decisão judicial do Hart? Enfim, que discordância é essa? Porque, na verdade, esse é o grande teor da discordância entre os dois. Né? Exatamente. Então, e aí, Horácio? Isso é engraçado, porque, assim, obviamente daria, não uma, mas daria várias outras discussões para a gente entender qual a importância do Hart nesse debate. Porque, de algum modo, todos esses autores, inclusive o Finis, eles são herdeiros do Hart, pelo menos metodologicamente são herdeiros do Hart. Eles têm um jeito de fazer filosofia, e filosofia do direito em particular, que é muito caudatário dessa pequena revolução que ele fez nos estudos de filosofia do direito. Tipo os herdeiros do professor Ronaldo Porto. Né? Exatamente. A gente está fazendo mais ou menos isso aqui. Porque isso é engraçado. Se você lê o grande livro que o Hart criticava no início do Conceito de Direito, que era o do John Austin, você percebe até um estilo de fazer filosofia bem diferente, né? O John Austin tinha um estilo muito mais axiomático. Ele fazia algumas afirmações e, a partir daquilo, fazia algumas deduções, né? Sobre definições do direito. Essa era a grande preocupação dele. Ele tinha certas ideias que ele considerava centrais e, a partir disso, ele tentava derivar
algumas consequências lógicas para entender o direito. O que o Hart fez foi diferente. Ele tentou compreender o direito a partir da observação da maneira como a prática jurídica de fato se organiza, né? No início do livro ele diz o que é que um cidadão razoavelmente educado diria sobre o direito. Bem, ele diria isso. Então vamos entender aqui a partir, inclusive, um grande momento do livro é quando ele consegue perceber uma diferença no conceito de obrigação a partir da maneira como as pessoas falam sobre obrigação, né? Que ele faz a distinção entre ter uma obrigação e ser obrigado a. Então, uma distinção muito sutil na nossa linguagem, e a partir disso ele constrói uma distinção conceitual importante. Então, o Hart, ele cria, de algum modo, ele inaugura a filosofia do direito na maneira como a gente entende nos últimos 50 ou 60 anos. Mas, especificamente sobre decisão judicial, a grande divergência do Dworkin, e eu acho que isso é muito importante para a gente conseguir compreender não só o Dworkin, mas sempre inserir todos os autores com que a gente vai estudar de alguma maneira, numa escala, né? Isso é importante. E essa escala, que eu vou tentar explicar aqui, ela está baseada no seguinte. Eu acho que a gente tem que ter... A primeira preocupação que a gente tem que ter quando a gente vai tentar entender a decisão judicial, o fenômeno da decisão judicial, é perceber que nenhum desses autores, seja o Dworkin, o Hart, o Finis, etc., ele está desconectado da maneira como, de fato, os juízes, os advogados se engajam na prática jurídica. Todas essas teorias, elas têm um elemento descritivo, se a gente pode dizer assim. E isso é importante porque esse elemento descritivo, ou seja, entender o que de fato os juízes estão fazendo, o que de fato as pessoas estão fazendo, é o início para a gente começar a discutir o que é que eles devem, de fato fazer. E o Hart, ele tem um texto muito interessante em que ele faz uma distinção do que ele chama de o sonho nobre e o pesadelo, né? Sobre a decisão judicial, e que seria a nossa escala, que é o seguinte: se a gente pegar uma escala em que os opostos, os extremos dessa nossa escala são definidos da seguinte forma. Em um extremo, eu tenho a ideia de que o direito é totalmente determinado. Portanto, o papel do juiz é meramente um papel mecânico de derivar conclusões que já estão contidas nas normas jurídicas, de modo que seria aquele papel que, na nossa tradição continental, a gente atribuiria ali à jurisprudência dos conceitos, ou à escola da exegese, esse tipo de coisa. Então, esse seria um polo da nossa disputa, o direito totalmente determinado. Do outro lado, a gente teria uma posição que alguém poderia dizer que é uma posição cínica, mas que a gente pode, para ser um pouco menos negativo, dizer que é uma posição cética, de dizer que o direito nunca é determinado, que tudo o que acontece no direito, nos tribunais, é política, certo? E, portanto, quando um juiz ou quando o Supremo Tribunal Federal, para pegar um tema muito polêmico, decide, ele sempre está decidindo politicamente. Portanto, o direito é totalmente indeterminado. Não existe determinação no direito, seja porque tudo é política, seja porque, conceitualmente, dada a vagueza, por exemplo, vamos imaginar o que é a dignidade da pessoa humana. Bem, é um termo bastante vago. Então, por conta disso, o direito seria totalmente indeterminado. Que Então, é a visão do que a gente chama, né, Horácio, de pragmatismo. Isso, seria uma espécie disso. Radical. Então, se a gente colocar esses polos, a gente já facilita a nossa vida, que a gente tem que se situar aí, né? Ou eu vou estar num polo de total determinação, ou existe um polo de indeterminação. O Hart entrou nesse debate e ele disse o seguinte: olha, a resposta não está nesses extremos, né? A resposta é mais ou menos um meio termo no seguinte: existe determinação no direito, que seriam os casos em que o Hart diz em que a linguagem ela é clara, né? Por exemplo, se o prazo do recurso de apelação é 15 dias. Bem, ninguém discute que se o sujeito interpor a apelação no 16º dia foi fora do prazo. Então, esse é um caso de determinação. Mas o Hart acreditava, defendia que a linguagem, diante dessa vagueza, ela possui o que ele chamava de zonas de penumbra, em que não tem nem certo nem errado, né?
Você imaginar, por exemplo, eu acredito que eu não sou uma pessoa careca. Agora, se você pegar, não sei, deixa eu pegar uma pessoa careca aí. Tem alguém careca famoso que você lembra? O, Careca. cara, deve ter, deve ter. Imagina uma pessoa que seja assim, 100%. Tem aquele Salim Matar, que era ministro ali Tá. Pronto, ele é Careca. 100% careca, né? Então, ele é careca. Mas você imagina, esse exemplo eu gosto de dar sempre para meus alunos, o Ronaldo na Copa de 2002. Na Copa de 2002, o Ronaldo raspou a cabeça aqui e ele deixou só um pedacinho da frente do cabelo e raspou atrás. Aí a gente diria que ele é careca ou não. Isso é engraçado, porque revela duas coisas. Primeiro, revela que eu tô velho, porque quando eu pergunto, tem gente que eu tô dando aula que não assistiu a Copa de 2002. Mas também mostra que algumas pessoas acreditam que sim, outras pessoas acreditam que não, e assim por diante. Ou seja, existem situações em que a linguagem não é clara. E nessas situações surgiria o grande tema do debate teórico, que é o tema da discricionariedade judicial. Então, onde a linguagem ela é vaga, o juiz teria, de algum modo, liberdade para agir. E liberdade para agir não quer dizer que a gente não possa discordar, achar que a decisão foi ruim. Quer dizer que, juridicamente, ele faz o que ele quiser. Não existe nem certo e nem errado. A frase que o Hart, inclusive, menciona no livro é: tudo que acontece é sucesso. Porque não tem como a gente criticar uma decisão se aquilo não estava pré-determinado no direito. Isso nesse primeiro textinho. No conceito de direito, ou pelo menos na leitura que o Dworkin faz, a gente ainda teria um outro elemento, que é a ideia de fontes do direito. Se a gente pegar o nosso ordenamento jurídico, ele é muito grande, ele é muito amplo, se a gente pegar a quantidade de fontes do direito que a gente tem, mas a gente não tem nas fontes, ou seja, nas fontes formais, que seriam a lei, a jurisprudência, os costumes, etc., a gente não teria respostas para todos os casos. Existem situações para as quais não existe ainda uma fonte do direito. E nesses casos, em que não existe uma fonte explícita, esse termo é importante, uma fonte explícita de uma norma que se adequa àquele caso, o Hart também dizia, bem, o direito nesse caso, não é determinado, o juiz faz o que ele quiser. É como se o direito fosse um pedaço de queijo suíço, cheio de buracos no meio. Esses buracos seriam as partes do ordenamento jurídico que não conteriam respostas para os casos que, eventualmente, o juiz tem que decidir. O que é que o juiz vai fazer nesse caso? Bem, o juiz vai criar direito novo, ele vai decidir do jeito que ele quiser. Então, essa Horácio, uma observação, né? A gente, às vezes, tem uma visão do positivismo quando a gente está estudando de longe, né? Essas teorias sem se aprofundar nos autores. A gente tem uma visão do positivismo de que o positivismo ele se conforma com a ideia do juiz sendo boca da lei. Só que vejam, isso é uma visão específica do que o Horácio deu o nome, né, no episódio de jurisprudência dos conceitos, que é uma visão que, na verdade, ela não é compartilhada pelos positivistas como o Hart, por exemplo, claramente, né? O Hart vai dizer o seguinte: olha, até determinado momento, essa solução para o caso ela é explícita. Depois daquilo, o juiz age com base naquilo que o Dworkin chama de discricionariedade, né? Enfim, discricionariedade em sentido forte. E o Kelsen diz algo muito semelhante, que é interessante. Até mais radical do que isso, né? É muito mais radical, né? O Kelsen, na verdade, ele beira na verdade, ele vai chegar a um ceticismo extremo no último livro dele, Teoria Geral das Normas. Ele vai dizer o seguinte: olha, existe a moldura legal, mas como Kelsen é absolutamente desconfiado da ideia de razão, de racionalidade prática, ele vai dizer que, no fim das contas, o juiz ele pode, sim, prescindir da moldura legal, inclusive. E eu também não tenho como afirmar que essa decisão do juiz é uma decisão correta ou errada, ainda que ele prescinda da moldura legal, porque ele está autorizado por uma norma superior naquele encadeamento hierárquico que concede a ele liberdade de decidir aquele caso em forma discricionária. O que é muito curioso, né? Porque às vezes a gente olha e pensa, é o positivismo. Exatamente. E a gente acha que o positivismo está amarrando o
o intérprete, está amarrando o juiz. Na É, verdade, é o contrário. é precisamente o contrário, né? Exatamente. E aí, como é que é o contrário, Horácio? O que é que o fala? E isso é engraçado, porque a gente tem uma tradição. Até existe, assim, né? Uma vez eu comentei isso com o professor Zé Reinaldo, né? Zé Reinaldo de Lima Lopes, e que ele estava comentando justamente isso, que essa leitura que a gente pode chamar de formalista, do positivismo como formalismo, ela se justifica porque existia um conjunto de autores positivistas no final do século XIX que, de fato, eram formalistas. O problema é que os grandes autores positivistas com os quais nós nos acostumamos, que são os positivistas do século XX, o Kelsen e o Hart, eles não se enquadram nisso. Então é como se pegassem o termo associado a alguns autores que a gente nem estuda mais ali do final do século XIX e aquilo tivesse passado para o nosso linguajar como se fosse o positivismo. Mas até o termo que aqui no Brasil gosto muito, né, o juiz mais livre, aquela liberdade para o juiz, isso é exatamente o que o Hart está dizendo, que o juiz tem essa liberdade, muito embora aqui o ponto do Hart é um ponto conceitual, ele não está dizendo que a gente, por exemplo, se o Supremo tem liberdade, ele faz o que ele quer. Tudo bem, juridicamente sim, mas a gente pode achar que a decisão dele foi uma porcaria, certo? Então, essa crítica, isso é algo que o Ras faz muito, ele está dizendo, olha, não é porque eu estou dizendo que o juiz tem liberdade que moralmente ele está livre para fazer o que ele quiser. É que juridicamente ele está. E é justamente nesse ponto que o Dworkin se insere, e isso é uma das coisas que eu acho mais curiosas, porque o Dworkin foi utilizado aqui no Brasil como uma muleta para um excesso de criatividade judicial, para justificativos como liberdade do juiz, criatividade, etc. Ativismo judicial. Ativismo judicial, quando, na verdade, o que o Dworkin estava dizendo era o contrário. O que o Dworkin estava dizendo era que, por mais difícil que pareça o caso, existe uma resposta, não uma resposta, isso também é um ponto importante, assim, que a gente possa descobrir matematicamente, etc. Mas o direito, nesse caso, também é determinado. E essa era a principal divergência. O Dworkin, ele não era o cara da jurisprudência dos conceitos que achava que tudo é determinado e o papel do juiz é, mecanicamente, derivar a resposta a partir daquilo. O que o Dworkin está dizendo é, certo, o direito, existem respostas certas para os casos, por mais difíceis que sejam. Isso não significa, no entanto, e é aí que me parece que as pessoas aproveitaram, né, o Dworkin, isso não significa que essa resposta seja uma resposta que possa ser demonstrada como se fosse um silogismo lógico ou uma demonstração aritmética. Mas esse é o ponto central. E em que medida o Dworkin chegou nessa conclusão? Isso me parece importante. Eu estava falando no início, né? Todos eles têm essa preocupação de algum modo, descrever o que os juízes, o que os advogados estão fazendo. E a crítica do Dworkin, isso também me parece que muitas pessoas perdem de vista, não era, por exemplo, que os juízes devem começar a utilizar princípios, essas normas abstratas. O Dworkin não estava dizendo isso no modelo de regras 1. O que o Dworkin estava dizendo é quando nós começamos a observar a maneira como juízes, como advogados, como juristas em geral, e está incluindo inclusive professores, eles argumentam no direito, principalmente nesses casos difíceis, a gente vai perceber duas coisas. A gente vai perceber, em primeiro lugar, que quando o caso é difícil, não é que o juiz, o caso é difícil, beleza, vou decidir do jeito que eu quero. O juiz não faz isso. Um advogado, quando pega uma causa autêntica, e ele vai lá sabendo que a causa é extremamente complexa e difícil, não é também que ele chega para o tribunal e diz assim, vejam, excelências, não existe direito para esse caso, então favoreçam, ajudem o meu cliente. O advogado não vai chegar na tribuna e dizer isso. O advogado vai chegar na tribuna e dizer que o direito já favorece o cliente dele. Esse é o papel. Quando um juiz, por mais que o caso seja difícil, ele gasta 20, 30 páginas de argumentação, e aqui, obviamente, a gente está descontando os casos de politicagem rasteira. Então, estamos imaginando um juiz sincero, honesto, que diante de um caso difícil, ele gasta 20, 30 páginas para argumentar naquele caso. O Dworkin diz assim, gente, não tem como eu olhar para isso e dizer que ele está fazendo o que ele quer, porque se ele tivesse fazendo o que ele quer, ele não ia precisar de tudo isso.
ele inclusive responde, que eu acho uma resposta muito boa, a pessoas que dizem, não, mas isso é só para nos enganar. O juiz está fazendo isso só para dar uma aura de legitimidade para uma decisão que no final é puramente política. E o Dworkin pensou o seguinte, mas é a enganação a mais incrível, porque todo mundo sabe, mas ninguém nunca reparou que está sendo enganado. É um engano que perdura há séculos e a gente continua caindo nesse engano de acreditar que o juiz está decidindo desse jeito. E então, a gente continua procurando o poder judiciário para dar resposta. E a gente continua, e mesmo quando a gente critica, às vezes num caso difícil, a gente recorre no caso, não a dizer, olha, existe uma fonte que me favorece, mas a gente fazendo um argumento, argumentos inclusive baseados em justiça. Não tem como a gente, inclusive, isso é um ponto que eu acho muito curioso, né? Tem um trecho do livro do John Austin, né? Em que ele diz assim, olha, se você for num tribunal e falar, por exemplo, se você basear o seu argumento dizendo que a justiça lhe favorece, você provavelmente sairá perdedor. Ele dizia mais ou menos isso, né? Dizendo que para mostrar que a justiça propriamente não se confunde com o direito. Mas, se a gente parar para pensar, e não o que a gente gostaria que fosse, mas se a gente pensar na prática real, argumentos baseados em justiça são extremamente comuns no direito. Não é uma coisa incomum. A gente gasta, e se a gente parar para pensar, não existem outras disciplinas em que você passa, por exemplo, você não entra no curso de, sei lá, de matemática ou de química e você fica discutindo quais são as relações entre a química e a justiça. Ninguém para pensar uma coisa dessa. Mas a gente passa a vida no direito pensando nisso. Então, de algum modo, o Dworkin estava observando o que os juízes fazem na prática e estava dizendo, o positivismo do Hart oferece uma metodologia ruim, melhor dizendo, uma fenomenologia ruim da decisão judicial. Ele não descreve o que os juízes fazem de maneira adequada. Porque quando os juízes decidem esses casos difíceis, aí que entrou o grande termo, né, que popularizou o Dworkin, eles recorrem às regras, às normas que estão baseadas explicitamente em fontes jurídicas, mas eles também recorrem a essas ideias de princípios, né, que seriam esses padrões abstratos de moralidade política e de justiça. Ou seja, pessoal, quando o juiz, né, para o Dworkin, ele decide, quando a gente não tem uma regra, né, clara e evidente, ou seja, quando nós estamos para o Dworkin diante daquilo que ele vai chamar de casos difíceis, né, para os quais não existe uma resposta evidente posta no ordenamento jurídico, né, pelo legislador, por exemplo. O que é que a gente percebe? A gente percebe que o Dworkin está dizendo, olha, existe ainda assim, ainda quando a regra não é clara, existe uma resposta jurídica a ser dada. Ou seja, o Dworkin, na verdade, está expandindo o conceito do que seja o direito, né? Porque se até então vigorava né, a partir, inclusive, do pensamento do Hart, a ideia de que o direito é simplesmente um conjunto de regras, o Dworkin está inserindo aí nesse conceito de direito a ideia de princípios, que são, no fim das contas, não sei se você concorda comigo, Horácio, pelo menos na primeira fase da teoria do Dworkin, são simplesmente valores morais, né? Isso, exatamente. Práticas sociais. Então, o que o Dworkin vai explicar, por exemplo, né, no caso famoso, ele vai dizer assim, olha, imagina só o caso lá julgado pela Suprema Corte norte-americana, em que um neto mata o avô para receber a herança. Né? Um caso famoso, que está famoso aí no livro Levando Direitos a Sério, Modelo de Regras 1, e ele vai dizer, olha, você imagina que isso acontece, mas o ordenamento jurídico não veda que esse herdeiro receba essa herança. Não existe qualquer vedação por parte da regra do ordenamento jurídico. O Dworkin vai dizer, olha, é claro que existe uma resposta juridicamente válida para esse caso. Ele não vai poder receber essa herança porque vigora um princípio moral amplamente aceito nas nossas práticas sociais de que ninguém pode ser beneficiado pela própria torpeza. Isso, o Dworkin vai dizer, é direito, né?
Agora, claro que sempre... E aí ele começa a desenvolver, né, Horácio, uma série de conceitos para explicar como é que... Porque vejam, até aí, né, so far so good, tá tudo muito, muito tranquilo. Os nossos problemas começam a surgir quando a gente começa a perguntar para o do working, mas ok, como é que o juiz vai descobrir quais são esses princípios? Né? Exatamente. E aí, Horácio? Essa, inclusive, eu acho que é a principal crítica que se faz. Eu acho uma crítica, inclusive, justa que se possa fazer, não que eu concorde integralmente com ela, que é o seguinte: no final, o Dworkin oferece essa fenomenologia diferente, que me parece, inclusive falando como alguém que atua na prática jurídica como advogado, me parece que é muito mais preciso da maneira, obviamente fora dos casos rotineiros, aqueles casos que são banais, os casos mais complicados, por exemplo, imaginem um difícil caso contratual em que existem grandes discussões sobre boa-fé objetiva e questões como essa. Ora, os advogados serão bastante criativos, inclusive na produção de seus argumentos. E isso eles não estão, assim, obviamente existem aqueles que estão só inventando as histórias, eles estão realmente tentando encontrar naquele conjunto ali de regras que forma o direito contratual brasileiro uma base para afirmar um princípio que favoreça o seu cliente. Então, eu acredito que, em termos descritivos, isso é muito preciso. O problema é que as pessoas criticam dizendo que quando o Dworkin vai encontrar esses princípios, quando ele passa da parte estritamente metodológica para a substantiva, no final das contas, os princípios que ele acha que estão no direito são os princípios do liberalismo ali progressista americano do Partido Democrata, por exemplo. Uma crítica também muito comum que se faz a ele. Ou seja, quando você pressiona ele para dizer quais são esses princípios, afinal de contas, ele vai dizer que é os princípios ali do Partido Democrata. Então, essa crítica ela é parcialmente correta, ela só não é totalmente correta por um motivo. É porque, de fato, o Dworkin acreditava legitimamente naqueles valores e, portanto, é natural que ele se esforçasse por tentar compatibilizá-los. Você, obviamente, se entende que o direito realiza um ideal de justiça, você não vai dizer que esse ideal de justiça é um ideal que você acha péssimo, né? É natural. Você pode, obviamente, estar equivocado, né? Mas até o Finis tem um comentário sobre isso, que ele diz que quando a gente faz afirmações sobre ética e moral, a gente se baseia no princípio que ele chama de transparência, né? Quando eu digo eu acredito que isso é justo, eu posso tirar o eu acredito e dizer isso é justo, porque dá no mesmo para mim, né? Mas, enfim, voltando para a discussão. A grande questão, e isso me parece um debate importante, até para a gente tentar entender quais são os limites que a teoria do Dworkin pode oferecer para a atividade judicial, que eu acho que essa é a grande preocupação de todo mundo. Eu vejo muita gente, Ana, às vezes, que procura, e eu também acho natural isso, assim, outros teóricos do direito, porque tem uma sensação legítima, é nessas sensações que a gente começa o nosso interesse intelectual, né, de achar que tem algo errado na maneira como os juízes estão decidindo. Tem algo errado nessa decisão, os tribunais estão com poder em excesso. Então, reativamente, a gente vai procurar aquelas teorias que nos ofereçam instrumentos mais adequados para criticar aquilo que nós vemos como excesso. Algumas pessoas acham que isso é errado, né? Que você está escolhendo a teoria a partir da sua posição. Mas eu não acho que seja errado. A gente começa a nossa investigação a partir da identificação de um problema que seja para a gente seja importante. Na verdade, né, Horácio, essa crítica que fazem ao Dworkin é uma crítica também muito coerente. Uhum. Em que sentido? Né? Olha, tudo bem, é muito fácil dizer que o direito, a nossa decisão judicial é informada por princípios. Uhum. Difícil mesmo é eu explicar o que são esses princípios sem ter uma teoria, uma teoria moral substantiva por trás. Uhum. E é claro que a gente, quando está no âmbito da moral, a gente está no âmbito aí de conflitos, como diria o Isaiah Berlin, talvez conflitos insolúveis, né? E, em segundo lugar, a teoria do Dworkin ela é muito exigente
Isso. Para ela fazer sentido, ela é muito exigente em relação à prática judicial, né? Não é à toa que um dos conceitos mais criticados do working é o conceito do juiz Hércules, né? Quem é esse juiz Hércules na teoria do working, né? Esse juiz que vai ter que fazer um levantamento hercúleo, né? Hércules, porque e o Dworkin reconhece isso. Ele, quando ele usa essa nomenclatura, ele está sendo irônico, né? Ele está fazendo ele está dizendo, olha, realmente é hercúleo. Esse juiz ele vai ter que levantar, primeiro, toda a teia de decisões e precedentes judiciais. E aí, eu acho que isso é um ponto importante, talvez, Horácio, porque o Dworkin está falando dentro de um sistema de common law, em que os precedentes têm uma força tremenda nessa informação do que é essa prática jurídica, esses princípios jurídicos, coisa que não existe no nosso sistema. Daí a gente vê muitas incompatibilidades quando a gente tenta trazer a teoria do working para dentro do sistema brasileiro, porque a gente não tem um sistema de precedentes tão sólido como é o sistema, por exemplo, norte-americano, do qual o Dworkin está falando, né? Mas ele é muito exigente para com o juiz. E aí é claro que a gente vai ter duas saídas aqui. Ou a gente vai voltar àquele ceticismo do pragmatismo de dizer, olha, no fim das contas, o que o Dworkin está falando que a princípio é só uma alegoriazinha para falar que o juiz, no fim das contas, vai continuar decidindo conforme as preferências políticas, né, morais ou ideológicas dele, e aí a gente voltaria para aquilo que o Hart estaria dizendo, ou a gente vai tentar encontrar uma forma de justificar melhor o que seja uma decisão judicial correta. Eu acho interessante esses pontos que se levantou por alguns motivos. Eu acho que ela é exigente, sim, de fato. Mas isso aqui é curioso. Eu não acho que ela seja o que ela é mais exigente é intelectualmente exigente do juiz. Eu acho que o que ela é muito exigente do juiz é em termos do que o Dworkin chama de responsabilidade política, no sentido de, por exemplo, os juízes, existe dos juízes, obviamente, que havendo essa dimensão moral, diante das divergências morais, a gente vai ter divergências jurídicas, é natural. Mas o que a gente exige dos juízes, e aquilo que a gente pode exigir deles, na verdade, é, em primeiro lugar, a autenticidade na argumentação, que a argumentação seja autêntica, e, em segundo lugar, que eles tenham a noção da responsabilidade política que eles carregam naquilo. Então, obviamente, são elementos um pouco vagos, mas o Dworkin, e nisso eu acho que ele está correto, a gente não vai conseguir, só por meio da teoria, resolver o problema da decisão judicial na prática. De nada vale a gente ter a melhor teoria sobre a decisão judicial se os nossos juízes, eles argumentam de maneira inautêntica. Se a gente vê, por exemplo, um caso, como, por exemplo, vamos pegar o caso da questão da reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado. O grande problema daquela discussão não era se a decisão estava certa ou estava errada. O debate não era só sobre isso. O debate que se travou na esfera pública, e isso é natural, um dos pontos que o Dworkin vai dizer, de algum modo, é que numa comunidade política, todas as pessoas têm a responsabilidade de interpretar o direito, isso faz parte, né, um dos elementos mais complexos da teoria, que é a ideia de interpretação protestante. Mas o ponto central daquela discussão do Supremo Tribunal Federal não foi se a decisão foi certa ou errada. O que se levantou no debate público é se aquela discussão era autêntica ou se era parte de negociatas políticas, acordos de bastidor, etc. Então, veja, para isso, não há teoria que nos salve. Então, parte disso envolve, obviamente, o engajamento de todos nisso. De todos, inclusive cidadãos, da doutrina, etc., que possam justamente constranger essas pessoas. Isso muita gente às vezes gosta de criticar, mas é um ponto que o Lênio menciona muito, que é a ideia de constrangimento epistêmico que as pessoas têm que fazer. Se o Supremo faz essas decisões, etc., e todo mundo fica impávido, colosso, e eu não digo fazer a crítica, não, vamos fechar, vamos fazer, vamos acontecer, vamos passar com o trator por cima. Não é isso. É dizer o seguinte, olha, isso está errado.
é isso, não há nada mais legítimo do que desmoralizar intelectualmente uma decisão da corte mais importante do país. Então, de algum modo, é exigente nesse sentido, tanto no sentido da autenticidade, quanto no sentido da responsabilidade. Mas, na prática, essa identificação, e é isso que me parece que é aí que mora o grande ponto, e é onde a minha leitura em especial acaba se concentrando, o que o Dworkin diz é que esses princípios que a gente vai tentar identificar, eles têm que ter duas qualidades principais. Quando eu estou na argumentação, eu parto das minhas fontes, sejam elas precedentes, leis, etc., e eu vou procurar o princípio que se adeque àquilo. O princípio que eu estou escolhendo, ele tem que se ajustar às leis. Não adianta eu ler, por exemplo, a Constituição Federal Brasileira e achar que no Brasil eu posso decidir um caso dizendo que um princípio válido no direito brasileiro, um princípio que tem juridicidade no direito brasileiro, é o princípio de que, sei lá, de uma liberdade libertária. Né? Ou então que o único princípio moral que vale é o PNA, princípio da não agressão dos libertários. É impossível você pegar o conjunto de materiais jurídicos que formam o direito brasileiro, incluindo a Constituição, e derivar isso de lá. É impossível, porque não tem ajuste. Ou seja, esses princípios estão ajustados, né, naquilo que eu acho que o Dworkin chama de teia... Isso, inconsútil, o termo que ele usa. Né? Isso. Um termo para que ele busca, olha, isso precisa ser como um tecido sem furos, né? Isso. Esses princípios, eles precisam estar ajustados à prática jurídica, e por prática jurídica ele entende, inclusive, o trabalho do legislador. Isso, exatamente. Né? Que está fazendo que fez a Constituição, que está fazendo as leis. E tem um ponto que isso é que eu acho curioso, no finalzinho do livro, do Império do Direito, para quem quiser, é esse aqui, eu tenho essa ediçãozinha Pituibim aqui, mas o livro é esse, em que o Dworkin menciona um ponto que eu acho super interessante, que ele está dizendo o seguinte, olha, num país em que vigora, por exemplo, supremacia legislativa, ou então que eles têm um sistema de precedentes vinculantes, muitas vezes aquilo que você entende do ponto de vista substantivo como a melhor decisão, não é a decisão correta. Porque o seu princípio tem que se ajustar não só ao conteúdo das decisões, mas ele também tem que se ajustar ao desenho institucional que existe naquele país ou naquela comunidade política. Então, isso quer dizer, por exemplo, então cabe ao juiz sempre... Não cabe, não. Porque, por exemplo, divisão de poderes é um princípio, ou pelo menos é parte daquilo que os meus princípios têm que justificar. Como é que eu vou dizer, por exemplo, que num país como o Brasil, cabe ao Supremo Tribunal Federal decidir tudo? Não existe limite nenhum. Mas tem divisão, tem separação dos poderes, a Constituição abre com isso. Você precisa explicar, olha, então o seu princípio não tem ajuste com isso. Então, e o Dworkin fala isso abertamente, né? Isso. Ele diz, olha, o princípio democrático isso. É um princípio que entra nessa equação, né? Olha assim, mas aí minha curiosidade é a seguinte, se o Dworkin não é um positivista, ele é um justnaturalista, ou seja, vamos pensar, por exemplo, em um autor como o Finis, né? Que provavelmente compartilharia do Dworkin dessa aproximação que ele busca fazer entre direito e moral, quando ele retoma o conceito de princípios, por exemplo. O que difere, por exemplo, uma concepção justnaturalista disso que o Dworkin tá fazendo, enfim? Eu acho o seguinte, que já falei isso inclusive para o Vitor uma vez, né? Na verdade, eu dei uma palestra em Belém sobre isso, e depois conversando pessoalmente com o Vitor, eu disse isso, né? Que o Finis é o melhor defensor do positivismo que alguém pode encontrar. É difícil, eu acho o Finis o melhor autor positivista de todos. Porque você sairá muito mais convencido depois de ler o Finis do que de ler o Hart, por exemplo, né? É verdade. E me parece o seguinte, que existe uma semelhança metodológica, mas existe uma diferença substantiva entre eles no seguinte aspecto. Me parece que o Finis, porque o que o Finis está fazendo metodologicamente é a mesma coisa que o Dworkin está fazendo, ou pelo menos é muito similar, no sentido... Ele está procurando
os fundamentos ou os elementos morais que justificam as instituições jurídicas, inclusive a instituição da decisão judicial. Então, de algum modo, é similar à ideia de você procurar os princípios que subjazem a isso. O que o Finis me parece que discorda é que o Finis não acha que seja papel do juiz procurar esse fundamento moral em todos os casos, ou pelo menos na maioria dos casos, ou nos casos difíceis. Isso me parece uma diferença, seria ele dar mais peso para os elementos institucionais da decisão judicial do que o Dworkin dá. Eu não acho que a teoria, do ponto de vista metodológico do Dworkin, não consiga dar esse peso. Eu acho que o Dworkin não dá. E o Finis faz isso porque, de algum modo, ele tem uma concepção que é um dos capítulos mais interessantes do Lei Natural e Direitos Naturais, que é o capítulo sobre obrigação jurídica, em que ele diz que o papel do raciocínio jurídico e do direito, de algum modo, o papel moral do direito é justamente diminuir o que ele chama de feedback de argumentos ou de considerações morais na decisão judicial. O papel do direito é esse. O direito existe moralmente como um elemento para a realização do bem comum, como um instrumento para que você diminua a carga de moralidade da argumentação jurídica. Isso é uma coisa curiosa. Olha que coisa curiosa, né? Isso. Porque assim, o que eu quero... E por curioso, o que eu quero dizer? Que se a gente parte de uma visão taxativa, superficial desses autores, a gente vai chegar... A gente não consegue compreender em Exatamente. debate. Exatamente. Né? Então, assim, a gente vê cada leitura esdrúxula também, porque as pessoas, elas não... Os detalhes importam nessas teorias. Existe uma razão de ser, né? Quando a gente fala, olha, e é claro que o Finis está partindo aí da ideia de caso central do direito. Né? Esse direito tem que ser um direito voltado à consecução do bem comum. Caso contrário, não existe nenhuma obrigação de segui-lo. Isso. Porque ele está na extremidade do conceito do direito para o Finis. Mas isso é interessante na defesa, né, do Finis. Isso. O Finis ele é muito mais formalista nesse sentido do que o Dworkin, mas isso é engraçado. Eu sei, tinha até comentado contigo que tem muita gente que eu vejo aqui no Instagram quando tem as perguntas, né, que tem muita questão de dica de estudo, etc., acadêmica. Essa me parece, talvez, esses autores ilustram bem isso, porque quando você vai estudar certos autores tendo uma pré-compreensão sobre eles, você já vai lê-los tentando enquadrá-los, por exemplo, você sabe que o Dworkin era liberal americano, ali meio à esquerda soft americano, então você vai ler ele todo tentando procurar essas coisinhas. Você sabe que o Finis é justnaturalista e você tem uma certa ideia do que seja, então você vai passar o livro todo lendo e procurando esse negócio. E quando você faz isso, você perde justamente aquela experiência intelectual de simplesmente, primeiro, descobrir as coisas, né? Às vezes você se surpreende, você começa a perceber que, poxa, e olha que coisa engraçada, são os dois autores dos teóricos do direito que eu mais li, inclusive, assim, li muito o Raz por conta do mestrado, mas os dois autores que eu mais li foram o Dworkin e o Finis, que são, assim, moralmente, estão nos extremos opostos de uma discussão moral. Mas e aí eu acho que isso é um ponto, talvez, Horácio. Isso revela, em alguma medida, que existe uma diferença no exercício que se faz de teoria do direito e os exercícios moral, de filosofia moral, que, em alguma medida, entram dentro daquilo que a gente chamaria de filosofia do direito. Isso. Né? Porque essa foi uma divisão que foi feita pelo Kelsen, né? E ela parece meio démodé, assim, porque como hoje a gente fala dentro da teoria do direito de moral, de princípios, né? Mas, na verdade, me parece que isso é algo relevante. Por quê? Se a gente lê como você fala, se a gente lê o Dworkin partindo de uma crítica às concepções ideológico-morais dele, provavelmente a gente vai fazer talvez uma leitura muito empobrecida daquilo que ele nos pode agregar enquanto teórico do direito. Isso, exatamente. Né? A mesma coisa em relação ao Finis. Até engraçado. Porque existe uma diferença, né, de até o debate moral. Às vezes a gente vê muito assim,
muitos comentários, por exemplo, não, fulano não acredita na objetividade na moral, é um cético, uma pessoa ideológica, tem ideologias de esquerda. O Dworkin é um grande defensor da objetividade na moral de maneira extremamente robusta. O que eu acho que é importante a gente ter em mente é que a gente nunca precisa comprar o pacotinho completo de um autor, né? Tem a frase do São Paulo, né, que é como experimentar e ficar com o que é bom, né? Algo desse... O próprio Santo Tomás de Aquino fala isso. Ele diz, olha, eu leio, o que é muito bonito, né? Eu leio os autores, os textos, buscando encontrar aquilo que é verdade neles. Isso, eu exatamente. extraio a verdade e fico com aquilo que eu acho que né? O grande problema, talvez, me parece no Dworkin, é que ele não faz esse exercício de justificação moral de certas posições dele, né? Ele faz isso mais num livro derradeiro aí, né? Que é o Justiça para Ouriços, enfim. Mas não é uma... Inclusive, você está com ouriço aí. É verdade. Você não engana ninguém. Mas, enfim... Mas assim, o que eu acho que é mais interessante e que esses autores fornecem, tanto o Finis quanto o Dworkin, em termos de decisão judicial, não é tanto as conclusões que eles oferecem. Por exemplo, o Finis ele é um grande comentarista do direito na Inglaterra, assim, de comentar a decisão judicial mesmo, né? Mas eu particularmente, não gosto muito dos textos dele sobre isso, às vezes, primeiro porque não tenho, obviamente, profundo conhecimento dos debates. Ele é um autor difícil, leitura difícil. Finis, tem períodos enormes, né, muito longos. Não, o Finis é um autor... Depois, assim, eu estava fazendo um exercício, né, de revisão de alguns ensaios que vão ser publicados. É terrível. É muito grande. É um autor muito difícil. E assim, o que eu acho é que, mas esses autores oferecem para a gente não só as suas conclusões substantivas, eles também oferecem certos instrumentos filosóficos. Então, por exemplo, eu sempre dou esse exemplo que eu acho muito interessante, assim, da nossa geração, assim, dos grandes finisianos é o Pablo. E o Pablo discorda profundamente das conclusões dele, mas concorda com a teoria moral do Finis nos aspectos metodológicos. Ele diz, olha, para mim o Finis está errado é porque ele não concluiu certo a partir da teoria dele que está certa. Que às vezes muita gente... a tese de doutorado do Pablo é isso, na prática. Ele não discorda, por exemplo, da ideia de bens humanos básicos, da ideia de bem comum. Ele discorda das conclusões que o Finis tira disso. Então, às vezes, eu acho que é muito interessante, principalmente para o Dworkin mais do que para o Finis, porque o Finis eu acho que ele está entrando no Brasil com leitores muito mais qualificados do que o Dworkin. O Dworkin é assim, como se... Talvez porque o Finis seja um autor muito difícil. Muito difícil, muito então, difícil. não consegue, né, também... E também não é fácil para juiz. Ler ele se você já não for um leitor qualificado. Esse é o ponto, né? Porque não sei. O Dworkin é muito acessível. Eu digo, olha, meus alunos às vezes me pedem, professora, eu queria dicas de como escrever, né, um ensaio. Eu digo, olha, pega o modelo de regras 1, você vai ver o que é um ensaio. Claro, ele no primeiro parágrafo diz, olha, aqui eu vou formular uma crítica ao positivismo, o modelo de positivismo que eu escolhi é do Hart. Assim, em termos de metodologia da pesquisa... Isso, exatamente. Exatamente. Ótimo, né? Não, e é gostoso de ler, assim. Inclusive, se você puder, se quem acompanha aqui, que puder ler em inglês, ainda você vai ver, assim, o que o sujeito realmente dominava. Para mim, e o Hart é um também que eu acho que, às vezes, tem não o conceito de direito, que eu acho muito bem escrito, mas o Hart tem um livrinho que está até na coleção do Ronaldo, que é de ensaios de teoria do direito e filosofia, o nome, acho que é esse, ensaios de teoria do direito e filosofia. Em que tem textos debatendo com Kelsen, comentando livros do Savigny. E assim, o Hart, ele tinha uma capacidade de, assim, 3 parágrafos, colocar a questão, resumir os pontos principais, que eu acho assim inacreditável, né? Mas o Dworkin, no nosso caso, ele foi muito utilizado instrumentalmente, né? Eu acho que, inclusive, assim, hoje muita gente que é muito crítica a um certo tipo de ativismo judicial, e obviamente com muita razão,
acabou mobilizando o Dworkin como um instrumento para fazer isso. E leu mal o Dworkin. E não só, às vezes, poxa, eu discordo de muitas coisas, mas existem muitos elementos, por exemplo, até para serem explorados na decisão judicial, existem muitos elementos na teoria do Dworkin, da decisão especificamente, principalmente a necessidade desse elemento de ajuste. E a ideia de que os princípios institucionais, como, por exemplo, a separação de poderes, precisam desempenhar um papel nesse esforço interpretativo que o juiz Hércules tem que fazer. O juiz Hércules não vai chegar na teoria moral ideal. É aquele que vai chegar na teoria ideal para a minha comunidade política, levando em conta não só o conteúdo das normas, mas também a posição dele enquanto juiz naquele sistema. Se ele vive numa comunidade em que vigora um grande princípio de supremacia legislativa, ele pode discordar, mas ele não vai chegar e dizer que a lei é inconstitucional ou isso, aquilo, outro. Então é uma combinação difícil, reconheço, mas me parece que é o esforço que todos nós estamos engajados. Mesmo quem não odeia o Dworkin, está engajado na mesma coisa, que é encontrar, de algum modo, esse equilíbrio, esses princípios que deem conta tanto do aspecto substantivo, ou seja, a gente tem que ser capaz de explicar, por exemplo, por que se a gente aprovar, sei lá, a lei dos escravos fugitivos, né, que obrigava as pessoas a devolverem escravos fugidos, para serem, inclusive, punidos fisicamente, por que leis como essa são inconstitucionais, se elas foram democraticamente aprovadas? Então, a saída não é nem a saída fácil de é democracia, o que o parlamento decidir é isso, X, acabou, morreu, e nem o juiz faz aquilo que ele quer. E eu acho que nessa teoria da decisão do Dworkin, mesmo que ele não tenha feito isso, ou pelo menos que a gente discorde das conclusões, eu acho que tem esse elemento que permite que a gente chegue nesse equilíbrio, que no final é equilíbrio entre, sei lá, justiça e democracia, que é a grande discussão, tanto da filosofia moral, quanto me parece da filosofia do direito. Horácio, então, eu não sei, eu ainda estou aprendendo, né, a coisa da live. Antes eu sei que o Instagram cortava... eu até fui aqui quase que finalmente, porque ele me dizia assim, que eu quando fiz eu recebi uma passada. Mas para garantir, eu já vou abrir para suas considerações finais, porque eu quero salvar a live. Então, Ana, primeiro, o meu ponto... Até deixar aqui, eu separei os livrinhos aqui para dar as dicas para o pessoal. O primeiro é esse aqui, né, obviamente, que é o Conceito de Direito, que esse aqui é o que inaugura tudo. O livro do Finis, vocês já devem conhecer, é esse aqui. O Finis Lei foi... Natural e Direitos Naturais. Né? O Finis foi... Existe tradução para o português? Existe, eu tenho uma tela aqui, só que ela é raríssima. Certo? Essa aqui é a tradução, ó. Tem que procurar, pessoal. Aí da Unicino. Se vocês procurarem botar Lei Natural, botar PDF, né? Acho que aparece. Aí o outro é esse aqui, que também é um autor que é pouco conhecido aqui. Joseph Raz, né? Que é o de Joseph Raz, que é a Autoridade de Direito. Se vocês procurarem em português, vocês vão encontrar um livro muito importante escrito sobre isso. E o outro é esse aqui. O Império do Direito. O Império do Direito. Esses são, inclusive, é engraçado, tem muita gente que quando vai resumir a teoria do direito contemporâneo é o seguinte, são esses 4 autores, gente. O restante, eles estão debatendo com eles, mas esse aqui, lá para quem gosta de vinho, lá no Beaujolais, uma região da França, tem um negócio de 4 caras que modificaram a região que eles são chamados de Gang of Four, né? A gangue dos 4, pois a Gang of Four aqui da teoria do direito são esses 4, se vocês lerem esses aí, acho que vão conseguir pegar. E principalmente o que eu acho, e eu tentei explicar um pouco aqui, foi que deixe um pouco de lado essas ideias que a gente às vezes tem sobre certos autores, para tentar se engajar de maneira mais crítica com o trabalho deles, para perceber, às vezes, até as potencialidades que eles oferecem para a gente compreender e para a gente fazer uma crítica mais adequada. A saída, às vezes, para a gente responder a, sei lá, não que o formalismo não seja uma alternativa viável, mas
às vezes a gente consegue encontrar bons elementos de crítica, e eu falo isso porque eu próprio estou engajado nesse tipo de atividade, de projeto, a gente consegue encontrar elementos de crítica a certas leituras do Dworkin nele próprio. Me parece que essa ideia de que... Opa, voltou. Pronto. Essa ideia de que os princípios precisam também ter dimensão de ajuste, precisam fazer jus à ideia da separação de poderes, me parece o grande, assim, a grande avenida para a gente avançar nos debates que o Dworkin oferece. Ou seja, qual é, afinal de contas, em termos de princípio, a relação entre o poder judiciário e o poder legislativo, entre o poder judiciário e o poder executivo. Não discutir isso sob um viés só democracia, não, mas será que tem algo substantivo nisso? Será que a separação de poderes ela é um princípio meramente instrumental? Será que tem algo substantivo nisso? Eu acho que esse é um grande roteiro de estudos e era isso. E eu acho que isso, inclusive, responde a pergunta que foi feita, né? Uhum. Olha, será que a teoria do hoje seria inadequada para uma aplicação do civil law? Olha, não, porque embora ele fale muito, né, sobre o peso dos precedentes, ele não ignora, por exemplo, não significa que a gente queira aplicar a teoria do hoje. Isso, exatamente. Aqui, né? Mas o que eu quero dizer ela se adequa a uma exigência de observar o tipo de prática jurídica que também se evidencia através do trabalho do legislador. Né? Isso é um ponto muito importante, que é o seguinte: o que significa exatamente a teoria se adequar? Eu acho que esse é um ponto curioso, que às vezes a gente pega por exemplo, o Dworkin, e nos livros dele sempre tem isso, tem uma parte mais metodológica e tem uma parte que ele vai lá falar sobre pornografia, sobre liberdade de expressão, etc. Uhum. O adequar-se do Dworkin, às vezes, não é, por exemplo, a gente chegar nas conclusões que ele chegou a partir do exame do direito inglês ou do direito americano. Às vezes é uma certa abordagem que a gente tem que adotar e que, obviamente, a gente tem que adaptar. O peso que a lei tem, até se você for pegar um ponto que o Dworkin fala, a história institucional de uma comunidade, você pegar a história institucional do Brasil, por exemplo, não tem como você colocar a lei ou a fonte jurídica, lei, em segundo plano. Ela desempenha um papel muito importante. Então, quando a gente for, obviamente, aí, tentar entender esse papel, a gente vai precisar. Ao mesmo tempo, por exemplo, uma coisa que eu particularmente acho um tanto quanto chato já hoje em dia, é a gente importar, por exemplo, o debate sobre controle de constitucionalidade de países como, sei lá, Estados Unidos ou Nova Zelândia, Canadá, etc., para a realidade brasileira. Que a gente tem problemas aqui, obviamente, na atuação do Supremo Tribunal Federal, mas, historicamente, dizer que o controle de constitucionalidade levanta um problema de legitimidade na história do direito brasileiro me parece meio equivocado. Assim, a gente precisa definir limites, mas você dizer que vamos todos virar ali o Jeremy Waldron, vamos acabar com o controle de constitucionalidade, não vai mais ter, sei lá, assim, me parece que isso é um não problema do Brasil, né? Então, assim, importar a teoria sempre envolve você saber o que é que você está importando, né? Metodologia, ou seja, a parte teórica, me parece que existe a possibilidade de a gente conseguir utilizar essas teorias para entender a nossa realidade. As conclusões que eles estão chegando nesses debates é que me parece que não vão se ajustar porque eles estão trabalhando com outros materiais jurídicos, né? Não estão trabalhando com os nossos. Então é isso, né? Eu acho que no fim das contas, Horácio, eu acho que foi muito bom você ter colocado a mensagem de que a gente precisa fazer uma leitura benevolente dos autores. Uhum. Eu acho que esse princípio da caridade ele é universal, inclusive no trabalho de leitura acadêmica, né? Eu sempre parto da ideia de que primeiro eu preciso compreender muito bem o autor, sob a melhor das luzes, para depois... Uma frase bem dworkiniana, Ana, agora. Né? Foi uma frase bem dworkiniana. Entender na melhor das luzes. Pois é. Então, eu acho que essa live foi isso, né? Também. Eu quero agradecer muito a você pela disponibilidade. Eu sei que a gente está
nesse período aí, não sei, se você tiver como eu, a gente tá assim na reta final Tô, aí, dos na meses. verdade, assim, eu tive os problemas, eu voltei no comecinho desse mês, aí tô tentando ainda engrenar, que foi difícil, cara. Esse negócio de tese com pandemia foi a pior Foi. combinação que eu já vi na minha vida. Não, eu sei bem o que é isso, né? É É. assim, mas. E então eu agradeço você ter disponibilizado esse tempo precioso, que eu sei o que é isso no final de um doutorado, né? Para conversar sobre um tema que, de repente, não sei se é um tema que você está diretamente Sim. tratando agora. Bateu. Então, bateu, tá ótimo. Então, Horácio, muito obrigada. Espero que a gente possa repetir outras vezes o nosso papo aqui. Tem muitos autores para a gente explorar. Acho que a gente depois vai ter que fazer uma série aí sobre esses grandes nomes Vamos. da Vamos teologia. fazer a próxima do Finis aí, que eu vou já Você voltar a ler um negócio dele aqui. tá ótimo. É bom Viu? que, que de repente conversar quando a gente está Pois escrevendo ajuda a lembrar de outras é. coisas. Né? Fazer funcionar aqui um pouquinho a engrenagem. Pessoal, então, muito obrigada pela presença de todos vocês. Espero que a live tenha ajudado, né, a compreender o do working enfim, que vocês tenham gostado desse nosso papo aqui, tá bom? Pois, Muito Ana, obrigada. obrigado. Abraço aí para todos. Obrigada, pessoal. Vai Até a ficar próxima. salva, Jean. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau.